que eu posso utilizar para acabar com a súmula vinculante que não seja DPF? Qual? O pedido de cancelamento da súmula vinculante, de revisão ou cancelamento, que está regulado na própria Constituição, no artigo 103. Ou seja, o próprio texto constitucional cria um mecanismo de revisão do teor da súmula vinculante. Aí a gente vai para a teoria da DPF, que diz que ela tem caráter residual. Só cabe a DPF quando não houver outro mecanismo capaz de sanar a questão. E no caso existe outro mecanismo. Por isso que, apesar da súmula vinculante ser, como o próprio nome diz, vinculante, ela não pode ser objeto da DPF, porque ela já possui instrumento próprio para sua revisão ou cancelamento. Portanto, incabível seria a DPF. B. Não cabe a DPF, é cabível a DPF contra a proposta de emenda à Constituição Federal de 88. Por que não? Porque existe um mecanismo. Porque é uma proposta de emenda, não é emenda, não é ato normativo, não é ato jurídico. E lembrem, o controle jurídico de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário, ele é para normas que já tenham ingressado no sistema. Ele é repressivo, ele não é preventivo. PEC é proposta. Portanto, não cabe a DPF, a DIN ou a DC para a proposta de emenda da reforma da Previdência, infelizmente. Infelizmente, né? Não cabe contra a PEC. Agora, só para refrescar a memória, o controle jurídico, ele é repressivo. Alguém se lembraria de uma hipótese de controle jurídico preventivo feito pelo Judiciário para um projeto ou proposta que ainda não tenha se tornado norma? Mandado de segurança. Hã? O mandado de segurança impetrado por parlamentar contra desvio do processo legislativo constitucional. A gente falou disso, se não na aula 6, na aula 5 e alguma lá atrás, com certeza. Depois, C. É cabível a DPF para desconstituir coisa julgada material oriunda de decisão judicial já transitada em julgado. Não. Por quê? Para desconstituir a coisa julgada, o que eu uso? Acho que a gente já falou sobre isso aqui, né? Usa o quê? Ação rescisória. Ação rescisória. Não sei se eles vão se lembrar. Toda decisão judicial, ou quase toda decisão judicial, é passível de um recurso. Enquanto a decisão é passível de recurso, ela não transita em julgado. Ela não se cristaliza. Depois que a decisão transita em julgado, ainda assim eu posso conseguir modificá-la? Posso, mas isso é extremamente raro. Eu posso modificá-la desconstituindo a coisa julgada, quebrando a coisa julgada. Se for na área criminal, através de uma ação que se chama revisão criminal. Se for nas demais áreas, ação rescisória. Por que eu faço questão de falar da revisão criminal e da ação rescisória? Porque elas estão na própria Constituição. Compete ao Supremo julgar a revisão criminal e a ação rescisória dos seus julgados. Compete ao STJ, revisão criminal e ação rescisória dos seus julgados. Compete aos tribunais processar e julgar as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados. Essa é a ideia. Então, como está na Constituição, a gente tem que pelo menos lembrar que existe. Ação rescisória e revisão criminal são coisas que eu utilizo depois do trânsito em julgado. Portanto, cabe a DPF contra uma decisão já transitada em julgado? Não. Por quê? Porque Por conta do caráter residual. Há outro mecanismo de sanar a lesão, que é a ação rescisória ou revisão criminal. Depois D. Contra normas secundárias regulamentares, como por exemplo decretos presidenciais, vulneradoras de preceito fundamental. Alguém marca essa logo de cara? Não, próximo agora, essa aqui eu tinha certeza. Claro que não, né? Mas existem normas secundárias como decretos que já foram objeto da DPF? Sim. Então, eu fico na dúvida. Olhe para a próxima. Para revisar
alterar ou cancelar súmula vinculante do Supremo. Essa a gente sabe que não, porque tem procedimento próprio. Ou seja, não pode ser uma das outras, tem que ser AD mesmo. Agora, quando a gente fala nesses decretos presidenciais, nessas regras que seriam secundárias, é sempre bom lembrar uma coisa. A DPF, ela pode alcançar normas que foram criadas antes da Constituição de 88. Em que, naquele momento, o decreto presidencial poderia ter uma outra estatura jurídica. Lembram disso? A DPF é o único instrumento de controle concentrado em que você pega uma norma anterior à Constituição e a examina à luz dos preceitos fundamentais da atual Constituição. Então eu posso muitas vezes examinar um documento secundário, anterior à Constituição, se esse documento se mostrar vulnerador de um preceito fundamental. Tranquilo? Por gentileza, eu posso usar a DPF